Olá, amigos, amigas do Facebook, cidadãos, cidadãs de Jaboticabal. O tema dessa live é novamente o abastecimento de água, ou melhor, a falta de abastecimento de água no município de Jaboticabal. Nós temos alguns problemas estruturais, um que envolve o Alto da Coab 2, o Grajaú, Morumbi, Nova Jaboticabal, São Judas, um outro que envolve Parque dos Ipês, Aroeira, Jardim Universitário, todos aqueles bairros novos que foram criados no boom imobiliário do Brasil, no período aí de 2003, 2014. E essa semana nós tivemos também informações de bairros que normalmente não há um problema de falta de água estrutural continuado, moradores relatando falta d'água no Atenas 1 e 2, no Colina Verde, Santa Luzia, Nova Aparecida. Ou seja, parece que a coisa está complicada. Estamos num período da seca, poderia ser relacionado com o período da seca, não? Mas isso não é verdade. O que eu penso é que a explicação básica dos problemas que nós estamos enfrentando no abastecimento de água de Jabuticabal atualmente é um erro de planejamento. Não se adequou o sistema de abastecimento de água da cidade ao crescimento recente da cidade. Nós tivemos um boom, um crescimento da cidade. Todas as cidades cresceram muito, né? Num período aí, 2003, 2014. Jabuticabal não foi diferente. Vários novos bairros se instalaram em Jabuticabal. E até onde eu consigo perceber, não houve uma adequação do abastecimento de água às novas moradias que foram se instalando, as novas empresas que foram se instalando. Daí o nosso problema. Então, a questão geral é essa: uma falta de adequação, uma falta de planejamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal e da Prefeitura Municipal para que desse conta da expansão urbana grande que nós tivemos. E a gente está observando esses problemas todos na cidade. Para tentar entender, eu acho que é sempre bom nós pegarmos um sistema e tentarmos ver as diversas etapas do sistema. O sistema de abastecimento da água começa com a captação de água, né, que pode ser num córrego, num rio, num poço, num dreno. Depois a água, se for de um córrego, por exemplo, tem que ser tratada, tem o tratamento de água. Você tem o sistema de armazenamento também. É muito importante que haja, além do armazenamento nas residências das pessoas, um armazenamento na cidade. Aí você tem a distribuição, a redistribuição e o consumo. Bom, eu penso que alguns erros mais específicos, é bom que a gente vá levantando esses erros mais específicos. O erro mais geral é a falta de adequação do planejamento da autarquia em relação à expansão urbana de Jaboticabal. Mas eu penso que alguns erros específicos foram sendo cometidos. Nós perdemos uma fonte de abastecimento de água, não era mais importante, que era da estiva, que era um dreno, uma fonte antiga de abastecimento de água. Uma fonte que normalmente não se faz. Né? Jaboticabal tinha um dreno que captava água ali na região conhecido como Antigo Matadouro, da Horta Municipal, e reforçava o abastecimento no Alto da Aparecida e nos bairros novos que foram se instalando ali. Acontece que esse dreno foi sendo comprometido justamente pela expansão da malha urbana. Então, nós tivemos uma diminuição grande da importância do dreno da estiva no fornecimento de água em Jaboticabal.
Nós tivemos, no meu modo de entender, um erro grave em termos de armazenamento. Mas antes disso, deixa eu falar um outro problema. Foi construído um poço em 2012 no bairro Alto, Poço Profundo, ou um poço artesiano, como muitos dizem, né? E esse poço foi entregue à prefeitura com uma vazão menor do que a empresa deveria entregar. Ela deveria entregar uma vazão de 300 mil metros cúbicos de água por hora e entregou com 240 mil metros. 20%, 20% a menos, é isso, se eu não errei nas contas. 80% do que tinha prometido. E ficou por isso mesmo, né? E acontece que esse poço, além de ter uma vazão insuficiente, agora está dando problemas, vários problemas. Então, nós tivemos esse problema na produção de água também, na captação de água. Agora, o maior erro, na minha avaliação, foi no armazenamento. Nós não aumentamos a capacidade de armazenamento na cidade. Na Coab 2, o pessoal da Coab 2, especialmente da Ruiz Baile, né? O pessoal do Grajaú, do Morumbi, ali já tem uma caixa de armazenamento que nós construímos de 1989 a 92 e precisaria reforçar esse armazenamento. E isso não foi feito. Por exemplo, né, também na parte dos novos loteamentos, ali no Universitário, no IPES, na Aroeira, né, o reservatório que existe na Zé da Costa, também feito na época de 89 a 92, um grande reservatório, mas também hoje é insuficiente, precisaria ter aumentado a reservação. E isso também não aconteceu. Então, nós foi expandindo a cidade e o SAEG não conseguiu, né, talvez até por orientação da Prefeitura Municipal, não conseguiu atender o abastecimento de água da cidade. Isso não precisaria ter acontecido. E é muito difícil consertar, é mais caro, melhor dizendo. Não é muito difícil, não. Dá para consertar, mas é mais caro do que se tivesse tomado as providências na época. Mas é aquela velha história que a gente continua verificando na política brasileira. O que está por baixo da terra, vamos deixar de lado. Vamos destacar o que está por cima da terra. O povo vê o que está por cima da terra. É o que pensam alguns políticos. Mas o povo sente falta d'água. E hoje nós temos uma situação muito deficiente de falta d'água em Jaboticabal. Precisamos resolver isso. Precisamos dar um jeito o quanto antes para que as pessoas cheguem em casa e tenham água à disposição. O armazenamento, inclusive, se a gente aumenta o armazenamento, e com isso a gente consegue captar água no momento que não está em consumo, à noite, né? Aproveitar a água durante a noite, das fontes de produção de água, das fontes de captação de água. Então, vai guardando essa água. E fica mais barato, porque se você bombeia essa água à noite, o custo de energia elétrica é menor. Então, também a autarquia se beneficiaria, o SAES se beneficiaria com um custo de energia elétrica menor. Ou seja, soluções técnicas, eu não vejo que há dificuldades hoje para a gente adotar. E mesmo a questão financeira, né, nesse momento, o SAEG está depois de ter aderido à regulamentação da tarifa de água, está com uma situação financeira razoável. O que foi o erro? Foi uma omissão de deixar a cidade crescer sem um planejamento adequado. Precisamos consertar isso, precisamos resolver essa situação, trazer mais tranquilidade às pessoas, aos consumidores de água de Jaboticabal. Estou aqui vendo o Jonathan, o Eugênio Ferreira, dando boa noite, Zé Américo Sargem, boa noite, Miriam, Adriano, opa, Renato Scardoeri, abraço, Renato, novidade aqui, o Mário Ivo, que trabalha nessa área, Regina Torres, o Eugênio está relatando um problema aqui localizado. Bairro
Jardim São José, perto da Lagoa do Peta, também está faltando. Tem 4 anos que moro aqui, essa é a primeira vez que noto falta d'água aqui. É a região de expansão da cidade, não é? Ipês, Aroeira, Universitário, bairro São José, essa região, esses bairros são relativamente novos em Jaboticabal e está com problemas. O Paulo Roberto Troiano, Maria Carlota Pinheiro Rocha, boa noite, Bacarim, boa noite a todos e todas. Inclusive, eu queria lembrar, não é um problema que a gente ia discutir hoje, não vamos nos alongar, mas na administração da prefeita Maria Carlota foram construídas estações de tratamento de água em Jaboticabal. E elas precisam de reformas urgentes, né? Para que a gente não volte a jogar esgoto sem tratamento nos mananciais de água. Márcio Zé da Costa, boa noite. O Lineu, Maria Isabel Manduca. Minha filha mora no bairro Monte Rei, lá falta água diariamente. Olha só. Né? Então vejam que são muitos bairros que estão com problema de falta de água em Jaboticabal. Né? E Jaboticabal tem disponível água suficiente. Né? Não é o grande problema de Jaboticabal a captação. Dá até para reforçar a captação. Mas é a distribuição e o armazenamento. Né? E talvez alguns erros de gestão. Né? Esse poço do bairro Alto, que está dando problema, poço profundo do bairro Alto, pode ser que ali não teve manutenção adequada e agora começa a trocar de bomba e fica sempre aquela ameaça, podemos perder o poço, às vezes acontece num poço artesiano, e isso seria um grave prejuízo para a cidade. Né? Mas muito obrigado, Maria Isabel, por essa informação. Carlos Eduardo de Paula participando, a Rosária, boa noite. Então, muita gente participando. Então, vamos continuar discutindo os problemas da cidade. O abastecimento de água, nós temos que ter normalidade, né? Contar apenas com surpresas que podem acontecer, né? Com zebras, às vezes acontece um problema, um vazamento grande, que me parece ser o caso do Jardim Atenas 1 e Atenas 2, mas acho que a nossa falta de água em Jaboticabal hoje vai além disso. Nós temos uma debilidade no sistema de abastecimento. E precisamos resolver isso. É possível resolver isso. Bom, meu boa noite a todos vocês. E eu quero fazer um convite especial para amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma live mais demorada. O André Luiz Botino também entrou agora. Obrigado, André. Amanhã a gente vai fazer uma live mais demorada sobre o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse fundo está sendo discutido na Câmara dos Deputados neste momento, e depois vai para o Senado. Então, nós precisamos discutir isso, porque isso implica em recurso para os municípios. Então, amanhã a live é do Fundeb. Muito obrigado pela participação, um grande abraço, uma boa noite a todos e espero que a água seja normalizada o quanto antes.